Olá, caçadores de mistérios. Meu nome é Vladimir Kowalski e, neste vídeo, falarei sobre misteriosos artefatos que foram encontrados em 1938 em uma montanha no Tibete. A história também envolve os fósseis de um povo que mais se assemelham a alienígenas. Tudo isso você vai conferir a seguir. A história de hoje se passa nas montanhas Bayankara Ula, a 640 quilômetros da cidade de Lhasa, no Tibete. No local, habitavam dois povos, os Dropa e os Han. Esses povos, entretanto, eram bem diferentes do ser humano de qualquer outra região do planeta. Eram de baixa estatura, não passavam de 1,25 m, eram amarelos, tinham cabeças desproporcionalmente grandes, quase calvos, olhos grandes e azulados, e corpos delgados e dedicados, cuja média de peso não ultrapassava os 50 quilos. Não, eu não descrevi um alienígena. Ou será que descrevi? No ano de 1938, durante uma excursão no Tibete, o professor de arqueologia da Universidade de Pequim, Shi Putei, e seus alunos entraram nas cavernas das montanhas de Bayankara Ula. Conforme adentravam, perceberam um complexo sistema de túneis e despensas. Foram entrando até que descobriram uma gruta cheia de sepulturas, e essas sepulturas continham esqueletos estranhos. Eram os esqueletos do povo Dropa. Pensaram ser um ancestral do ser humano, tipo um homem das cavernas do Himalaia, mas logo descartaram a ideia, pois nenhum homem das cavernas primatas enterravam uns aos outros, ou fazia qualquer tipo de ritual fúnebre. Além disso, os corpos estavam muito bem dispostos e organizados. Também foi encontrado nas paredes da caverna desenhos primitivos, assim como os homens das cavernas faziam. Porém, os desenhos não eram sobre caça ou o cotidiano estilo de vida dos Dropa. Os desenhos mostravam seres com capacetes redondos, acompanhados pelo Sol, Lua, Terra e estrelas, conectados por grupos de pontos do tamanho de ervilhas. Seria esse povo alienígena ou alguma raça híbrida com ETs? As surpresas, entretanto, ainda não haviam acabado. Semi-enterrado na sujeira da gruta, havia um disco de pedra com 22 cm,7 de diâmetro e 2 cm de espessura. Havia um buraco perfeitamente redondo de 2 cm de diâmetro no centro do disco. Dali do centro, surgia um sulco em espiral com caracteres escritos. Era como se fosse um disco de vinil ou um mecanismo similar. Durante a exploração, outros 715 discos como esse foram encontrados, cada um com características próprias como hieróglifos diferentes. Após esses achados, os discos foram levados para a pesquisa. Em 1962, o Dr. Jisoo Un-nei, um cientista chinês, propôs decifrar os artefatos que ficaram conhecidos como pedras Dropa ou discos Dropa. Para começar, os discos foram datados entre 10.000 e 12.000 anos de idade, ou seja, eram mais antigos que as pirâmides do Egito. Além disso, os discos eram perfeitamente redondos, como se tivessem sido feitas com uma máquina e não por mãos humanas. As inscrições gravadas também eram extremamente minúsculas. Nenhum ser humano conseguiria fazer esses desenhos minúsculos com as mãos. Para se ter uma ideia, o Dr. Tsum precisou de uma lupa para ler os códigos e transcrevê-los para um papel. Foi uma tarefa complicada. Para fazer a tradução, o professor precisou reunir alguns de seus alunos e eles reuniram as informações em uma espécie de livro. Depois de quebrarem muita cabeça, suporem significados, adivinharem se um desenho era parte de uma palavra inteira e outros empecilhos, um grupo percebeu que era necessário pôr os discos em ordem, para que formassem como se fosse uma história contada em sequência. Por fim, conseguiram ordenar os discos e traduzir parte da história. Só parte. Era uma história chocante que foi publicada em um artigo intitulado A Escrita na Ranhura a respeito de naves espaciais que, como registrado nos discos, pousaram na Terra há 12.000 anos. Título meio longo, não?
Parece que a criatividade não coopera para quem está assombrado com uma história que acabou de ler, não é mesmo? Enfim, conta-se a história de um povo chamado Dropa, que no dialeto da região se pronuncia Jopa, que eram viajantes de um planeta distante. Suas naves caíram na região inacessível montanhosa de Bayancaraúla. Os ocupantes da nave se refugiaram nas cavernas das montanhas da região. Logo, perceberam que não podiam consertar a nave e que o local não oferecia recursos para que construíssem uma nova. Os Dropa ficariam presos aqui na Terra. Entre os tripulantes da nave havia mulheres e crianças. Juntos, tentaram refazer uma nova sociedade por aqui mesmo, já que não conseguiam sequer entrar em contato com seu planeta de origem. Eram pacíficos e por isso tentaram fazer contato com terráqueos. Imagina só, se o povo da Terra não tolera nem a si mesmos, e quem dirá seres de outros planetas que eram fisicamente muito diferentes. Infelizmente, eles se encontraram com um povo que morava próximo da região, os Han. Esse povo foi muito hostil e, por achar os tropas feios e diferentes, repugnaram-nos a ponto de caçá-los e matá-los. Outro fator que provocou a chacina foi a falta de compreensão na linguagem, pois os Han não entendiam o idioma dos Dropa e vice-versa. Demorou muito e, quando os Dropas estavam quase extintos, finalmente os Han conseguiram perceber que eles eram pacíficos e, por fim, passaram a viver pacificamente até os Dropa morrerem todos e serem enterrados na caverna das montanhas. Claro, é difícil se essa é realmente a tradução dos discos Dropa, e o resultado foi tão bizarro que o departamento de pré-história da Academia de Pequim, na China, se recusou a publicar as descobertas de Tsun Unui, ou até mesmo a falar sobre elas. Frustrado, Tsun se exilou no Japão até a sua morte, pouco tempo depois. Entretanto, em 1965, duas revistas, uma alemã chamada Das Vegetarische Universum e uma russa chamada Sputnik, publicaram um artigo do filósofo russo chamado Vyacheslav Zaisev, contando a história das Pedras Dropa, revelando o trecho traduzido por Tsun. Um dos trechos diz: os Dropa desceram das nuvens e sua aeronave. Nossos homens, mulheres e crianças se esconderam nas cavernas 10 vezes antes do nascer do sol. Quando finalmente entenderam a linguagem gestual dos Dropa, perceberam que os recém-chegados tinham intenções pacíficas. Vyacheslav também publicou outras informações sobre as pedras Dropa. Elas seriam de granito e tinham altas concentrações de cobalto e outros metais. Eram duras demais para que minúsculos desenhos fossem esculpidos com grande precisão, ainda mais se fossem esculpidas por povos da antiguidade. Além disso, como já mencionado, o formato dos discos eram perfeitamente circulares para terem sido esculpidos por mãos humanas. Parece ter sido fabricadas em uma máquina moderníssima, lembrando que estamos falando de um povo que viveu há 12 mil anos, antes da construção das pirâmides do Egito. Após isso, os discos foram testados em um oscilógrafo, uma máquina que verifica oscilações. O que se descobriu é que os discos já foram carregados eletricamente para que funcionassem, assim como fazem os CDs modernos, pois tinham um ritmo de oscilação surpreendentemente perfeito. Seja como for, muitas pessoas relacionam as pedras Dropa a lendas da mitologia chinesa. Em 1995, houve uma notícia na China que dizia: na província de Sichuan, que fica na fronteira oriental das montanhas Bayancaraúla, foram descobertas 120 pessoas de uma tribo anteriormente não classificada. O aspecto mais importante desta nova tribo é o tamanho das pessoas. Não são mais altos do que 95 centímetros. O menor adulto medindo apenas 64 centímetros. A história da relação dos Dropa com os Han lembra uma antiga lenda mitológica chinesa. Fuxi era o senhor dos céus e dono de um grande conhecimento, e Nukua era a mãe da China e criadora da humanidade. Sua aparência, porém, não agradara a muitos. Ambos tinham corpo de dragão e cabeça de homem, e, assim como vieram, partiram em um dragão dourado. Em 1974, o engenheiro austríaco Ernst Wegener encontrou 2 desses discos no Museu Banpo, em Xi'an.
Ele tirou 4 fotos. Logo em seguida, os visitantes não encontraram mais as pedras. Segundo a explicação do museu, as pedras Dropa foram destruídas. Além disso, o governo chinês não tem posse de registro oficial de alguma tribo chamada Dropa em nenhum lugar da China. Onde estariam os discos perdidos misteriosamente? É importante lembrar que esses fatos ocorreram durante a Revolução Cultural Chinesa e a Revolução Comunista, quando o Estado interviu e destruiu várias obras como discos, livros, artes ou até mesmo essas pedras. Provavelmente o governo de fato destruiu os discos para que os testemunhos sobre os Dropas ou de que vida extraterrestre exista se perdessem, deixando esse enigma para a humanidade. Tudo o que sobrou foram as fotos e a incrível história da civilização Dropa. E você? O que acha do que se trata as pedras Dropa? Acredita em vida extraterrestre? Você queria ter conhecido um Dropa? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Por favor, compartilhe o vídeo com seus amigos para divulgar meu canal. Será uma grande contribuição sua para o canal. Me siga nas minhas redes sociais que estão aí embaixo na descrição. Até o próximo vídeo.